apenas para pontuar esse tema aí de novo, né, de pregação e filhos espirituais e tal, não, veja. Havia uma possível dúvida, que eu eventualmente já enderecei isso no canal, mas apenas para deixar mais claro, sobre a questão de eu falar que eventualmente eu seria responsável caso houvesse ataques. Então, independente, vamos dizer, não faria diferença eu pedir para tirar os ataques ou não, porque eu seria responsável do mesmo jeito. Mas eu falei isso, de certa forma, porque eu disse que se eu conseguir proteger as pessoas, haveria menos problema. Né? Ainda seria errado o conceito, mas pelo menos eu conseguiria proteger as pessoas aí. Não, eu poderia fazer vamos dizer, a questão do conflito argumentativo, uma vez que eu não sofreria com isso. Embora eu ache errado, porque então, é aquela coisa, se eu não sofro, eles vão ter o direito de mentir, o que conceitualmente é errado. O que conceitualmente é errado. Claro que no final eles poderiam, pela questão da mentira contra o não próximo, mas em relação ali a alguns próximos, eles não poderiam fazer, né? Se eventualmente houvesse pelo menos alguns poucos, né? Ou de repente bastante. Vai saber, mas de qualquer forma eu falei que eu poderia fazer se eu conseguisse ali obedecer os mandamentos para proteger as pessoas caso houvesse ataques, né? Então eu falei isso, né? Em caso de filho espiritual. Esse é o primeiro ponto. Eu já havia alertado sobre essa questão antes, né? Mas ao mesmo tempo eu não acho. Aí que tá, aí sempre vão entrando os outros fatores, né? Eu não poderia, aí que tá. Havia realmente essa dúvida sobre em que medida eu sou exatamente responsável. Se eventualmente. Só para delimitar agora, tem várias outras possibilidades, mas só para falar de duas, né? Se fosse um conflito argumentativo contra mim de longa duração, mas que as pessoas não se escandalizassem. E aí realmente é uma possibilidade que eu até não visualizei muito, né? Até porque eu acho que eu não aceitaria isso mesmo pelo risco. Eu acho que sempre haveria o risco de haver escândalo. Ou numa situação de processo longo de argumentativo contra mim e que as pessoas se escandalizassem. Aí eu não vejo como eu sou responsável, uma vez que talvez eu não conseguisse proteger. No caso, apenas se eu conseguisse proteger as pessoas eu ficaria. Se eu não consigo proteger, é melhor não ficar. O melhor para a igreja é não debater, é não continuar, vamos dizer, bate boca com ninguém, não ficar respondendo ninguém. Então sempre houve essa situação. Então é aquela coisa, uma coisa aí tá, uma coisa é responsabilidade, outra coisa é o que é o melhor para as pessoas. O melhor para as pessoas é que não haja debate, que não haja discussão. Se eu conseguir proteger, tudo bem, entendeu? Mas fora isso, eu acho que o melhor é não fazer, o melhor é mesmo sair do ministério. Essa é a questão, não colocar as pessoas em risco e não colocar as pessoas em situação ali de alguma vulnerabilidade. No caso ali da questão trabalhista, uma vez que eu acho que haveria ataques contra a minha pessoa. Então, é esse ponto. Claro que eu poderia ser responsável, por exemplo, se as pessoas não se escandalizam, eu posso ser responsabilizado, mas ainda a minha atitude foi certa para evitar o risco de escândalo. Então a questão, afinal eu poderia ser responsabilizado, poderia. Se não acontecer nada de grave, pode ser mesmo que eu tivesse que prestar novas informações para as pessoas. Mas aí entra um outro fator, aí entra outra discussão sobre se isso seria feito ou não. Sobre se isso deveria ser feito ou não, independentemente da questão do escândalo das pessoas sobre qualquer argumento contra mim. Aí entra um outro fator, não, peraí, o Alex tem certeza que deve se falar dos mandamentos para as pessoas no ministério? E aí que eu acredito que vocês se compliquem mais, porque vocês não têm exatamente essa questão da autoridade, vocês fizeram uma repreensão errada e no momento errado, principalmente. Porque vocês não sabiam no momento se até aquele momento eu teria falado dos mandamentos ou não. Então, na minha visão, houve ali o cometimento de erro contra a minha pessoa, porque pode ser que eu estivesse na atividade, não sairia dela, em uma hipótese, e mesmo assim não falasse dos mandamentos. E é uma hipótese que não é de baixa percentagem. Então, peraí, se eu fico no ministério e não falo dos mandamentos, ficar na atividade não é importante. O importante é falar. Só que, aí que tá. Eu não precisaria falar dos mandamentos porque eu não teria certeza. Ah, mas aí você foi repreendido. Sim, mas se eu ficasse então no ministério, pode ser que eu seria repreendido lá também por não falar. Só que eu estava em dúvida sobre falar. O motivo pelo qual eu não falaria dos mandamentos para as pessoas era uma dúvida específica. Então, se eu estou em dúvida de falar. Então, continuando. Na minha visão, eles fizeram a repreensão errada porque eu poderia estar no ministério e também não falar dos mandamentos. E eles se repreenderam como se você deixou as pessoas presas. Se eu estivesse na atividade, haveria o mesmo problema. Só que ao mesmo tempo, e aí que tá, a complementação a isso, é que eu não poderia ser repreendido porque eu estava em dúvida. A dúvida poderia me acometer estando eu no ministério ou não. Ou não estando. Então, o importante é falar dos mandamentos em qualquer momento. No momento em 2022, quando eles me atacam, já aí 2 anos atrás,
Nesse momento específico, eu estou em dúvida. E essa dúvida, no mesmo momento, poderia estar me acometendo se eu prevalecesse no ministério, se eu continuasse com a minha presença no ministério. Ou seja, eles erraram ali no negócio. Eles não podiam fazer a repreensão porque eu estava em dúvida, não porque eu quisesse deixar as pessoas, eu estava em dúvida em fazer. Então essa é a grande questão. É um problema que eu teria que resolver e poderia acontecer lá também. Então o que prova que ficar no ministério não é importante para eles. E para mim a crítica foi essa. Para mim a crítica é você deixou presas as pessoas porque você saiu do ministério. Só que isso não faz sentido. Isso não tem um nexo, na verdade. Né? E como eu não tenho prazo, no momento eu estou em dúvida, eu não posso ser repreendido, porque a minha intenção não é deixar as pessoas presas, e eu posso resolver isso depois. Quando eventualmente eu conseguir. Né? E mesmo pelo outro motivo, que seria buscar informações sobre a questão dos mandamentos para entender melhor, né? Para não ficar uma coisa vaga. E é isso, então, apenas mais um delineamento aí, né, sobre essas questões, e que eu acho que, como eu falei, não havia, no caso ali, a questão da repreensibilidade. Ah, mas você poderia fazer antes. Não, eu também poderia fazer depois da dúvida, não teria problema. Se eu posso fazer antes, falar dos mandamentos, eu posso fazer depois também. Superar a dúvida e fazer depois, no caso com mais segurança. Ou mesmo até não fazer se eu estivesse também mais convencido disso. Mais do que eu já estava. Né? Então, apenas esse complemento. Não acho que a repreensão é justa, porque o que eles falavam não era uma... eles se basearam numa imaginação, se basearam numa ideia, eu entendo falsa, de que eu tinha concluído que não se deveria falar dos mandamentos para as pessoas. Quer dizer, inclusive a Bíblia em muitos momentos dizia o contrário disso. Então, quer dizer, eu mesmo tinha, certamente, claro, lá as minhas dúvidas sobre esse tema. Então, não era a minha opinião de preferência, mas a dúvida existia. Né? E então é isso, apenas esse complemento no canal. Então, me repreenderam como se eu não fosse fazer uma coisa que eu não sabia se eu deveria fazer. Né? Me repreenderam como se eu já deveria ter feito uma coisa que eu não sei se eu deveria fazer. Eu não sei se eu deveria ter feito. E eu não sei se eu deveria fazer no momento e nem ao futuro. Então fica esse complemento aí do canal. Valeu.